todos muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, que a nossa reunião possa ser benéfica a todos nós que estamos aqui. Que ao final dela nós possamos levar alguma coisa para o nosso lar, para a gente refletir a respeito da nossa vida. A gente sempre faz uma introdução para entrar no assunto. E eu gosto sempre de lembrar, nós somos espíritos, e espíritos imortais. Nós somos um ser trinário, vamos dizer assim. Nós temos um corpo material, perecível, temporário, um corpo espiritual que está conosco e depois nos acompanha depois da morte, e o nosso espírito. O espírito é esse que está falando, que está rindo, que está chorando, que está pensando. Esse é o espírito. Então, ora nós estamos aqui na Terra, encarnados, envergando esse corpo de carne perecível, né? Que com o tempo ele perde o tônus vital e morre. Mas nem ele se perde. Aquela lei da física que fala, natureza, nada se perde, né? Tudo se transforma. Até o nosso corpo ele vai compor outros corpos. E o nosso espírito volta para o mundo espiritual, de onde nós viemos. Vamos passar uma temporada lá, no local onde nós merecermos. E precisando, que vai precisar, a gente reencarna novamente. A cada encarnação nossa, a cada chegada nossa aqui na Terra, nós viemos com um propósito de evoluir, propósito de crescer espiritualmente, desenvolver o nosso intelecto, desenvolver a nossa bondade. Essa é a finalidade da vida. Nós viemos aqui para isso, para crescer espiritualmente, para evoluir, desenvolver o intelecto e desenvolver a bondade. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, aonde é esse mundo espiritual? Alguém já disse que o mundo espiritual começa aonde termina o nosso nariz. É aqui mesmo. Chico Xavier falava que 3/4 da população que desencarna, que morre, fica por aqui mesmo. Não vai para as colônias espirituais. Ficam por aqui. Porque não tem referência de como é o mundo espiritual. O que vão fazer lá? Vão se transformar em fumaça. E nós aprendemos no doutrina espírita, foi nos revelado que nós temos um corpo espiritual igualzinho a esse. É o corpo que nós vamos militar do lado de lá. É o corpo que nós vamos viver, é o corpo espiritual. Normalmente, para o espírito do nosso nível, ele tem a aparência da nossa última encarnação. Então, se por exemplo, eu desencarnasse e aparecesse para alguém, eu ia aparecer como estou aqui. O corpo espiritual. E para nós, esse corpo espiritual ele é invisível, mas é o corpo nosso que nós vamos viver no mundo espiritual. Muitos que desencarnam ficam por aí, voltam para casa, vão para o local de trabalho, aqueles que são aficionados em bares, né, em bordéis, vão para lá. Médicos, ex-médicos, enfermeiros vão para o hospital. As pessoas continuam, grande parte continuam por aqui, até que sejam despertados, até que são levados para o mundo espiritual, para as colônias, né? Os locais de tratamento, recuperar, né? E preparar para uma próxima encarnação. Então, a diferença entre o desencarnado e o encarnado, a única diferença é o corpo material. Quando nós morremos, nós não mudamos, nós não viramos demônio e nem viramos santos. Nós seremos o que somos. Se eu sou uma pessoa boa, vou continuar sendo uma pessoa boa. Se eu sou uma pessoa do mal, que cometo atrocidade, cometo desatinos, vou fazendo isso. Até que eu acorde e veja que isso não compensa. Então a diferença entre encarnado e desencarnado é isso. É que o encarnado tem um corpo material. E o desencarnado não tem esse corpo material. Mas é a mesma pessoa. Às vezes a gente desencarna um parente, né? Um pai, uma mãe, um avô, um tio, né? Na impressão que eles desapareceram. Não, estão
às vezes perto de nós, estão próximo a nós, às vezes estão dentro da nossa casa. Então é importante a gente saber disso, que ninguém muda depois que a gente desencarna. A gente continua sendo a mesma pessoa. Então isso é importante a gente ficar com isso na mente nossa. Essa não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra e nem vai ser a última. Eu sempre falo aqui, tem um elemento que fez um cálculo, que todos nós tivemos perto de 2.000 encarnações. 2.000 encarnações. Então, o homem está na Terra há 200.000 anos. Né? Se você pegar 200.000 anos e dividir por 2.000, vai dar 100. Então ele calcula o seguinte, 60 anos aqui, 40 no mundo espiritual. E isso é uma média, né? Uma média de 60 anos aqui, 40 no mundo espiritual e depois retorna para cá outra vez. Mas isso depende, tem espírito que passa 100 anos sem reencarnar. Quanto mais evoluído é o espírito, menos ele precisa encarnar. Quanto mais imperfeito, mais rápido ele encarna. Então, gente, a encarnação é uma coisa muito séria, muito importante. A gente tem que aproveitar ela. E para entrar num assunto que eu vou falar na noite de hoje, a gente precisa entender como é que surgiu a doutrina espírita. Ela surgiu através de informações vindas do mundo espiritual. E como é que essas informações chegaram aqui na nossa plano Terra? Através de pessoas que têm uma sensibilidade que o Kardec chamou de mediunidade. Então, a mediunidade é uma faculdade que o indivíduo tem, o espírito encarnado tem, de entrar em contato com os que estão desencarnados. Quem está aqui no mundo material entrar em contato com o mundo espiritual. E Kardec, fazendo as suas pesquisas, ele percebeu que todos nós somos médiums, todos nós. No sentido lato, no sentido amplo, todos nós somos médiums. Todos nós temos capacidade de entrar em relação com quem está no mundo espiritual. E entramos mesmo. Durante o sono, quase toda noite a gente entra em contato com o mundo espiritual. A gente, quando está dormindo, né, o nosso espírito sai. O corpo está na cama dormindo. Então, se a gente observar o sonho, né, quando nós estamos sonhando, onde está o nosso corpo? Está na cama. O nosso espírito está fazendo alguma coisa. De repente, a gente tocar no corpo e volta rapidinho. Volta para o corpo. Então, nós entramos em contato com o mundo espiritual toda noite. Fora, durante o dia, de repente, a gente, aquela cochilada, a gente entra em contato com o mundo espiritual. Então, todos nós somos médios. Então, ele fala, quem sente a presença de espíritos são médios. Então, quase todo mundo tem alguma coisa para contar. Estava, de repente, sentado, viu um vulto passar. De repente, ouviu uma voz. De repente, sentiu alguma coisa tocar no seu braço. De repente, sentiu uma energia na sua cabeça. Tem pessoa que tem já tem pessoas que têm já esta sensibilidade mais aguçada. São os médios, propriamente ditos. Os médios, propriamente ditos, são aquelas pessoas que reencarnaram com o objetivo de trabalhar na mediunidade. Os espíritos falam que o médium, aquela pessoa que é médium, que trabalha na mediunidade, quase sempre é uma pessoa devedora. E então, para poder resgatar mais rapidamente, para evoluir mais rapidamente, ele pede para nascer com essa sensibilidade. Então, são aqueles elementos que veem espíritos, que ouvem espíritos, que espírito escreve através deles, que espíritos falam através deles. Então, esse aí é o médium propriamente dito. Esses não são muitos. Mas, no sentido geral, todos nós somos. Todos nós sentimos alguma coisa. Todos nós temos alguma coisa para contar. Então, a mediunidade é essa faculdade. E foi através dessa faculdade que veio a doutrina espírita. Médios jovens, as irmãs, né, Budan, tinha 13 anos, a outra 15. Outras com
jovens, de médios, né, que serviram a Kardec, foi intermediário, e que trouxeram todas as informações que estão no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação, onde ele fala ali sobre todos os assuntos, né, a respeito da nossa vida aqui no mundo material e também no mundo espiritual. Então a mediunidade nos revela a existência desse mundo espiritual. Com isso nós descobrimos, pela revelação dos Espíritos, como é que é a vida no mundo espiritual. Lá existem escolas, lá existem hospitais, lá existem vegetações, existem animais, existem pássaros, existe água. Por isso que ninguém morre para descansar. Aquela história, descansou os familiares que ficaram. Ele vai para o mundo espiritual, né? Às vezes vai para o hospital, às vezes fica uma temporada aqui, como já falei, né? Recupera e vai trabalhar, vai aprender, evolui-se aqui, como nós já disse, nós viemos aqui para evoluir, também se evolui no mundo espiritual. Mas como todos nós temos algumas arestas, nessas centenas e milhares de encarnações, nós fizemos amizades, fizemos inimizades. Nós fizemos bem e fizemos mal. Tem gente que gosta de nós e tem gente que tem raiva, ódio, mágoa, ressentimento da gente. Então, por isso é que o assunto da noite hoje é um assunto que a gente sempre volta a falar, porque é um assunto muito amplo e é um assunto importante, é o tal da obsessão. Então, o que vem ser obsessão? É uma ação persistente de um espírito sobre um indivíduo, com a finalidade quase sempre de prejudicar. Lógico que tem vários motivos, né? Mas o motivo mais importante é vingança. São pessoas que não gostam da gente. Apesar que tem espíritos viciosos que querem nos levar ao vício, tem espíritos brincalhões que querem nos prejudicar, querem aprontar confusão na vida da gente. Então, isso existe. Mas o maior caso de obsessão é vingança. São nossos inimigos do passado que nos encontram e querem, então, desforrar aquilo que nós fizemos com eles. Nós estávamos estudando aí na sexta-feira o livro de André Luiz, Missionários da Luz. No final do livro, já no capítulo 18, se me falha a memória, ele mostra para a gente lá casos de obsessões, né? Então mostra André Luiz indo num centro espírita, ele do lado espiritual, vendo como se processava um trabalho numa reunião de atendimento a espírito, uma reunião de desobsessão. Ia ser atendido cinco pessoas que estavam sendo, vamos dizer assim, atacadas, né, prejudicadas por espíritos. Né? Então mostra o caso lá, desses 5 casos, mostra que somente uma das 5 pessoas estava em condição de melhorar, era uma moça, porque ela estava se esforçando para fazer a reforma íntima, para mudar o comportamento delas. Os outros não estavam se esforçando, então eles iam receber ajuda, mas não iam melhorar muito. Então mostra um caso interessante lá de uma mulher que ela estava totalmente atormentada, gritando, né? Olha, os demônios estão chegando, né? E esse caso é um caso interessante que os benfeitores conversam com o espírito, né? E ele conta o porquê que estava obsediando ela. Numa encarnação passada, aquela mulher foi dona de uma fazenda, foi senhora de escravo. Então, o espírito que estava ali procurando vingar o que ela tinha feito para ela, ele conta a história, ele fala, olha, essa mulher me prejudicou. Essa mulher me colocou no pelourinho. Ela vendeu a minha mulher e vendeu os meus filhos. Como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa? Então mostra situações de mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Então isso ocorre, são vinganças, né? São vinganças do passado. Manuel Filomeno de Miranda conta uma história acontecida na Segunda Grande Guerra Mundial. O Brasil estava na Itália, naquela época, na Segunda Grande Guerra Mundial.
E um tenente da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, estava comandando uma patrulha. E ele mandou um soldado fazer uma incursão num local muito perigoso, né? Que provavelmente o soldado talvez pudesse ser morto. E foi de fato aconteceu. O soldado foi fazer aquela incursão aqui, né, nas linhas inimigas para ver como é que estava a situação. Não queria ir, mas ele sabia o risco que ele estava correndo. E ele foi, estava debaixo de ordem, ele foi. E acabou morrendo. Passou-se anos, acabou a guerra, aquele tenente voltou para o Brasil, foi promovido a capitão, a major, a tenente-coronel. Ele era coronel, já casado. Num dia em que ia ter um baile de 15 anos da filha dele, a entidade espiritual conseguiu assediar a filha dele. No momento em que ele ia dançar com a filha dele, a valsa dos 15 anos. A moça dá um tapa no rosto dele, causa aquele embaraço todinho lá. E ali começa um processo obsessivo, que o livro inteirinho conta a história, né? Então veja que um espírito não conseguiu vingar em cima dele, procura se vingar em cima da filha para fazer ele sofrer. Isso também ocorre. Às vezes não conseguem nos pegarem, pegam uma pessoa que está ao lado para nos fazer sofrer. Logicamente que aquela pessoa deve alguma coisa, né? De graça não é. O livro conta a história, né? O livro chama-se Grilhões Partidos. Quem já leu esse livro deve lembrar da história. Então, a gente vê histórias terríveis de obsessão. Sueli de Caldas-Chuve conta num livro dela uma história de uma mulher que começou a frequentar o centro, lá em Juiz de Fora, o centro que ela frequenta. Então conta que essa mulher tinha uma dor na perna muito grande. E ela começou a vir para o centro, começou a participar das reuniões, tomar passe, frequentar os grupos de estudo, as palestras, e de repente virou trabalhadora do centro. Virou passista e começou a frequentar uma reunião mediúnica. Já fazia tempo que ela estava no centro, mas as dores na perna dela persistiam. Ia no médico, fazia esse exame, não constatava nada, mas as dores terríveis na perna. Um dia, numa reunião mediúnica daquela que ela participava, um espírito manifestou e disse, olha, aqui tem uma pessoa que tem uma dor na perna há muitos anos. Sabe quem que provoca a dor na perna dela? Eu. Essa mulher foi dona de uma fazenda, também senhora de escravos. Eu era escravo. Ela me deixou amarrado no pelourinho de pernas e mãos vários dias. E eu acabei morrendo de frio, de fome e de dor. A circulação presa. Então, nessa encarnação eu consegui encontrá-la. Então eu estou desforrando tudo que ela me fez. E aí, as pessoas que estavam lá na reunião foram doutrinando, conversando. Minha irmã, meu irmão, perdoa. Olha, quanto tempo, há mais de 100 anos isso, você preso a essa situação. Onde é que estão os seus familiares? Já evoluíram, já cresceram, e você preso a essa situação de vingança. E depois você vai ter que resgatar todo esse sofrimento que está proporcionando. Ela está crescendo espiritualmente, ela está sofrendo, ela está crescendo, e você se endividando. Por que você não perdoa? O espírito não quis perdoar. E assim foram várias reuniões, esse espírito foi manifestando, e o doutrinador conversando com ele, levando Jesus, e isso, e aquilo, e o evangelho, e foi doutrinando aquele espírito, até que um dia ele falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? Se afastou do centro. Uma coisa é que ela podia ter feito isso. Você vê que o orgulho ainda estava ali enquistado, né? Enraizado nela ainda. Mesmo o conhecimento que ela tinha adquirido, ela não teve a coragem de falar assim, meu irmão, me perdoa, naquela época eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia que existia vida após a morte, eu não sabia da lei de retorno, me perdoa. Estava resolvido o problema dela, ela não teve coragem. Permaneceu com a dor na perna. Então, veja, tudo aquilo que nós fazemos, gente, tem consequências. Tudo tem consequências. Nós aprendemos
sobre o assunto da obsessão, que existe 3 tipos de obsessões, né? A obsessão simples, que é aquela obsessão que a gente convive com ela a vida inteira. A obsessão por fascinação, que é uma obsessão assim, que era mais apropriada por médiums. São aqueles médiums que de repente recebem um espírito e tudo que aquele espírito fala, ele acredita. Ele acredita que é o melhor médium do mundo, que tudo que ele fala está correto, tudo que o guia dele fala está correto. E se as pessoas mostrarem para ele que ele está errado, ele não acredita e às vezes se afasta. O próprio espírito faz ele se afastar. Então essa é a fascinação. Mas tem outras situações de fascinação também. Eu, por exemplo, sempre falo que tem um sobrinho meu, que ele é fascinado por futebol. O único assunto que você consegue conversar com ele é sobre futebol. Se você falar em outra coisa, ele não responde. Mas se você falar em futebol, ele é uma pessoa que é fascinada por futebol. E existe uma obsessão mais grave, que é a subjugação, que é aquela que o espírito domina a mente do espírito. O espírito acaba fazendo, do espírito encarnado, né? O encarnado acaba fazendo o que o desencarnado quer. Às vezes a gente vê casos, de repente, aí, pessoas que são tomadas na rua, dentro de casa, de repente ele cai no chão, começa a falar de língua diferente, com uma voz diferente, ameaçar, né? O espírito domina, né? No livro dos médiuns tem até um caso que a gente sempre conta, né? De um espírito de um encarnado que o espírito fazia ele chegar em frente às moças e ajoelhar e pedir em casamento. Ele sabia que era ridículo, mas ele era forçado. Alguma coisa fazia ele dobrar o joelho e fazer aquilo. Ele sabia que era ridículo, mas o espírito fazia fazer. Então essa chama a subjugação. Esse tema eu achei interessante, uma colocação de um elemento. Ele perguntou, qual que é a obsessão mais perigosa? Logicamente que a gente vai pensar logo na subjugação, né? Mas não é, que a mais perigosa é a obsessão simples. Porque ela é sutil. Se nós pegarmos lá o livro dos Espíritos, na questão 459, famosa questão 459, Allan Kardec pergunta se os Espíritos influenciam nas nossas ações, nos nossos atos. E a resposta é a seguinte, mais do que podeis supor, frequentemente está bebendo a semana inteira. Sem perceber, ele vai entrando. Sem perceber, ele vai entrando. A família já sabe, a mulher já discute o assunto com ele, que sabe que a preocupação dele é bebida. É comprar cerveja, comprar cachaça, ele nem se preocupa mais. Os filhos já sabem que ele é alcoólatra, mas ele não, ele acha que ele é um bebedor social. Chega um ponto que o patrão dele não aguenta, bota ele na rua, porque ele não está produzindo, ele chega atrasado. Então, veja vagarosamente, uma obsessão começou simplesinho, com bebidinha fim de semana, passou para mais um dia, mais outro, depois todo dia, chega um ponto que foi virando um zero à esquerda. E vai ficando doente, não consegue mais trabalho. Trabalho de obsessores. É um tipo de fascinação. Se pensar, é um tipo de fascinação. Como é que nós podemos fazer para nos livrar da obsessão? Porque imagine a quantidade de espíritos desencarnados que estão à nossa volta. Aonde nós estivermos, nossa casa tem, na rua tem, nos hospitais, no local de trabalho, no sítio, na fazenda, aonde nós somos, está cheio de espíritos. Tem um filho que tem tendência e começa, de repente, a influenciar aquele filho, aquele neto a beber. Para poder se aproveitar do vício, das libações alcoólicas. André Luiz mostra os ambientes dos bares, como é que são. Espíritos enlaçados às pessoas que estão bebendo, enlaçados às pessoas que estão fumando, sentindo as baforadas. Porque a vontade de fumar, a vontade de beber, ela permanece. A pessoa só perdeu o corpo. Quem tem a vontade de beber e fumar é o espírito. Então ele encosta nos encarnados. Então, como é que nós fazemos para nos livrar disso? Qual é a profilaxia para isso, né?
O que nós fazemos para nos livrar disso? Qual é o antídoto para isso? Né? Será que houve obsessão no tempo de Jesus? Se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos encontrar casos de obsessão. Nós vamos ver um caso, por exemplo, de um menino que de repente o Espírito pegava e jogava ele no fogo, outra hora na água. E os discípulos de Jesus tentaram libertar o menino, não conseguiram. Aí Jesus chegou, mandou trazer o menino e falou, né? Espírito imundo, sai dele. E o moleque estremeceu e caiu no chão, né? Jesus pegou ele pela mão e levantou e entregou para o pai. Aí os discípulos perguntam, Senhor, por que é que nós não conseguimos libertar esse menino? Você para essa casta de espírito, somente muito jejum e oração. Aí, qual a explicação que a doutrina espírita nos dá para a gente a respeito de jejum? O jejum não é de comida, é o jejum de comportamento. Pessoas de comportamento libado, pessoas que têm honestas, pessoas que vivem a sua vida pautada dentro do Evangelho. Então, esse é o jejum. E essas pessoas têm moral para chegar no Espírito e mandar ele afastar. Então, isso que Jesus quis dizer. Oração e jejum. Se nós pegarmos aí outro caso, Jesus vai passando pela cidade, tem um cemitério. De repente sai um espírito de lá. E Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele fala assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, um ser é obsediado por vários espíritos. E Jesus liberta aquele homem, né? E os espíritos entram numa manada de porcos, né? E se precipita num precipício e morrem os porcos, né? Está lá no Evangelho isso aí. Tem uma passagem que Jesus fala o seguinte, quando um espírito é afastado da casa de um homem, ele vai para locais ermos. E chegando lá, não achando nada que lhe agrade, ele volta. E achando a casa varrida e adornada, ele vai e pega mais 7 espíritos e a situação daquele homem fica pior do que antes. Isso aí está no Evangelho. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, que quando um elemento está sendo influenciado por uma entidade espiritual, e aquele espírito é afastado, é retirado, num trabalho uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, aquele espírito ele é afastado, ele é retirado dali, aquele espírito vai embora. Né? Mas depois ele volta para ver como é que estava o hospedeiro dele. Chega lá, encontra o cara do mesmo jeito, com os mesmos vícios, com as mesmas mazelas. O elemento não se reformou, não se emendou. Ele vai lá, pega mais 7 companheiros, pior do que ele, e passa a obsediar aquele elemento outra vez. E a situação daquele homem fica pior do que antes. Está lá, isso aí está tudo no Evangelho. Então, na época de Jesus, houve uma verdadeira epidemia de obsessão. Só que naquela época não chamava de obsessor, chamava de demônio. Chamava de espíritos imundo. Espírito imundo, a gente sempre fala que espírito imundo não é aquele espírito que anda de roupa suja, que não toma banho, que não penteia o cabelo, não. O espírito imundo é espírito sem luz, é espírito sem evolução, é espírito imperfeito, espírito ainda envolvido com o mal. Por isso é chamado de espírito imundo. E naquela época chamava de demônio. Também chamava de demônio. Depois nós aprendemos que a palavra demônio vem do grego daimon, que significa gênio. Tanto que Sócrates falava que ele tinha um demônio que influenciava ele, que ajudava ele. Né? Quer dizer, era um espírito protetor dele. Então o demônio pode ser do bem ou do mal. Né? É como se fosse um anjo, né? Um anjo guardião. No caso de Sócrates, né? Então o demônio nada mais é do que um espírito. Que o demônio procuramos emendar. Por isso que o carro-chefe da doutrina espírita chama-se reforma íntima, mudança de comportamento. Se a gente não mudar, nada muda. Como é que nós queremos afastar um espírito que está nos influenciando, fazendo as mesmas coisas? Não tem jeito. Então, qual é o remédio para isso? É mudança de comportamento. Allan Kardec perguntou para os espíritos que trouxeram a doutrina espírita
como é que nós nos livramos da influência dos maus espíritos? E eles respondem, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então, se envolva com o bem. Então, quando uma pessoa chega no centro espírita e ele fala, olha, está acontecendo isso comigo, eu acho que tem um espírito me influenciando, porque nada está dando certo na minha vida. E ele conta a história dele. E a gente fala o que para ele? Venha para as reuniões, comece a tomar passe, comece a tomar água fluidificada, mas procure ir mudando o seu comportamento. Frequenta as reuniões, vai ganhando conhecimento, para você saber o porquê que isso está acontecendo. Vai aprendendo, vai fazendo leituras edificantes. Quando você se envolve com o bem, você atrai a companhia dos bons espíritos, consequentemente os trevosos não têm acesso. O remédio é esse. Por isso que a gente fala que Jesus é o terapeuta divino, porque os ensinamentos de Jesus é para isso. Orai e vigiai para não cair em tentação. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para ser filho do vosso Pai que está nos céus. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizer. Este é o segredo da vida, da coisa. Fazer aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. Consequentemente, não fazer para os outros aquilo que você não quer. Você faz coisa ruim, se atrai coisa ruim, atrai companhias ruins. Então, o tratamento é esse, é mudança de comportamento. Agora, quando a situação está tão impregnada, às vezes precisa de ajuda de terceiro. Então, é onde que surgem as reuniões mediúnicas, as reuniões de desobsessão, que é para isso. Aí coloca o nome da pessoa lá, evoca as entidades. Se o espírito aparecer, a gente vai doutrina, pede para ele perdoar, pede para ele se afastar, que ele está se comprometendo, a gente conversa. E às vezes o espírito afasta. Mas se aquela pessoa não mudar o comportamento, ele atrai outros. Então, por isso a conduta é a coisa mais importante que existe. A gente procura ter boa conduta e se envolver sempre com o bem. Quando você se envolve com o bem, você está na luz. Jesus não fala isso? Todo aquele que me segue jamais andará em trevas. Então, quem coloca Jesus na sua vida, jamais anda em trevas. Então, para a gente nos livrarmos da influência dos maus espíritos, é se envolver com o bem. Este é o caminho. E tomar cuidado com as pequenas coisinhas, que é a famosa obsessão simples. Que a gente convive com ela, devagarinho a gente vai entrando. Quando vê, está preso na teia. Porque os espíritos fazem isso, eles vão. Eles são invisíveis, a gente não, mas alguma coisa está acontecendo. Você está se envolvendo com gente ruim, você está se envolvendo com vício, você está se envolvendo com violência, com desonestidade. O que você vai atrair? Coisa ruim. Então, gente, o tempo está passando, o assunto é muito amplo, muita coisa teria para dizer sobre o assunto. Por isso que a gente convida as pessoas. A doutrina espírita é muito pródiga em ensinamentos. Leia o livro dos Espíritos, leia o livro dos Médiuns, encarnação. Então, por isso, aproveitemos a nossa passagem pela Terra, nos envolvamos com o bem. Quem se envolve com o bem não erra.